E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá? Muito bem. Hoje é dia 14, né? 14 de maio. Vamos fazer então a autocorreção. Isso, daqueles exercícios de ontem. Exatamente. Vamos lá. Eu estou na página 20, tá bom, pessoal? Página 20. Vamos lá? Pá, nó, pés, três. Antes de colocar o certinho de verde aí, colocou o acento no A em pá, nó, pé, três. O acento em três é o acento circunflexo em cima do E. Não é em cima de outras letrinhas não, tá bom? É em cima do E. E não é três, tá bom? Número 3. Quem fala errado escreve errado, tem que tomar cuidado. Põe um certinho bem bonito aí, combinado? As palavras que você escreveu são monossílabos tônicos. O acento também circunflexo, né? Tônicos, não esqueça do acento. Estamos trabalhando exatamente a acentuação. Não pode esquecer o acento. Bom, tem na página 21 uma tabelinha, né? E a gente tinha que fazer a acentuação lá no item A, nas palavrinhas, e encaixá-las nessa tabelinha. Na tabelinha ficou então pá, pés, tudo bem? Pá, pés. Acento, gente, não esquece. Céu, dói, véu. Aí tem ali no verdinho, né? Fubá, boné, seguido ou não de S. Aí você tinha que colocar chulé, olha o acento, francês, alguém. Também tinha que colocar, né, as palavrinhas aí também no verdinho, ó. As palavras são anzóis, pastéis, heróis. Anzóis com N, tá? De Nani, pastéis, heróis com H. E depois, na outra, né, você tinha que colocar cérebro, não é cérebro, hein? É cérebro, tá bom? Cérebro e hipopótamo também com H, certo? Acento aí na palavrinha hipopótamo, cérebro, não esqueça de colocar o acento. Então vamos lá. Nas palavrinhas que estão aí, anzóis, acento no O, cérebro, acento no E, pá, chulé, acento no E, como vocês estão vendo aí. Francês, acento circunflexo no E. Você, alguém, heróis, acento aí no O, né? Agudo. Pastéis, pés, hipopótamo e véu. Lembrando que na aula de ontem eu expliquei para vocês que a palavrinha pá é monossílabo tônico, não é oxítona. Oxítona, as sílabas tônicas são as últimas. A palavrinha pá, pá não é a última sílaba, é a única sílaba, certo? Dei até um exemplo lá do filho único. Então, não confunda monossílabo tônico com oxítona. Já vamos separar bem, relembrando a aula aí de ontem, certo? Quinto ano. Muito bem. Pondo aí o certinho de verde, veja se não esqueceu nenhuma palavra aí, né, de acentuar, e vamos continuando. Tinha que localizar paroxítonas acentuadas neste diagrama. Depois tinha que escolher 3 e fazer aí frases com elas. As palavrinhas são imã, carretel, não é verdade? Tá tudo aí, ó, bem bonitinho, certo? Isso, é só olhar, conferir e colocar o seu certinho. Vale a pena aí explicar para vocês que na língua portuguesa não existe nenhuma palavra com 2 sinais de acentuação. Aí você vai falar imã. O acento na palavra imã está no i. Tio não é acento, é uma notação, tá? Para mostrar para a gente que o som ele é nasal, ele sai pelo nariz, imã, tá bom? Imã, tá bom? Imã. E como o tio dá uma forcinha na sílaba, a gente vai ter que colocar um acento, certo? Para o acento deixar a sílaba mais forte. Não é imã, é imã,
certo? Não é imã. Para não lermos imã, a gente põe um acento no i. Imã, certo? O acento está no i. O tio não é acento, certo? Vamos lembrar isso, que é sempre bom lembrar, relembrar. Vamos sempre, né? Enfim, continuando aqui. Então, aqui estão as palavrinhas, túnel, lápis, enfim. Certo? Pode pôr certinho de verde aí. Muito bem. No exercício 4, lá na página 23, vocês tinham que pintar, capricho, pintar o quadrinho com a resposta correta. Lá no A, então, é o último quadrinho, certo? Faça a correção das palavras que não foram acentuadas corretamente. Bambu não tem acento, Oxítonas acentuadas, só as que terminam com A, E, O, em, ens. Não falei a letrinha U, então não pode pôr acento em Itu, bambu, saci. Embora seja a sílaba forte, saci, não tem problema, é oxítona não acentuada, certo? Então vamos lá. As palavrinhas são bambu e europeu, elas estão erradinhas aí, você tinha que escrevê-las aqui. Lá no B é o quadrinho do meio, certo? Que tinha que ser pintado. As palavrinhas que tinha que ser feita aí, né? Então a correção, móvel e joia. Joia, né? Joia não tem mais acento, tinha alguns anos atrás, houve a reforma ortográfica, Brasil, Portugal, aí joia não tem mais acento, combinado? Muito bem. No C, as palavrinhas são também e órgão. Órgão é a mesma coisa que imã, o acento está no O, combinado? Então tá lá no C, o último quadrinho deveria ser pintado. Tudo bem? Confere aí. Coloca um certinho de verde. Continuando, então, para o próximo exercício, exercício 5. No texto, algumas palavrinhas estão em destaque, apenas 5 devem ser acentuadas. Quais são as palavrinhas? Vocês, países, famílias, públicos e única. Essas palavrinhas deveriam ser acentuadas. Se você errou, não tem problema. Apaga direitinho, põe um CG, corrija aí, certo? Muito bem. Em cada frase abaixo, apenas uma das palavras destacadas deve ser acentuada. Então, vamos lá para o exercício 6, né? Só vou estrear meu novo maiô, olha aí, maiô, nos feriados do mês de maio. Perceba que uma palavrinha é oxítona, a outra é paroxítona, percebeu? Muito bem. A professora duvida que seus alunos ainda tenham alguma dúvida. Duvida, paroxítona. Dúvida, proparoxítona, tá bom? Samuel foi contratado pela fábrica que fabrica os melhores carros do mundo. Que legal, né? Parabéns aí para o Samuel. Todos os anos a biblioteca pública publica a relação dos livros mais lidos pelas crianças do bairro. Tudo bem? Viu aí que fica diferente. Nós mudamos, né, a sílaba tônica, quando a gente coloca o acento, exatamente. Por isso que é importante colocar o acento. Senão, é fábrica ou fabrica? Então, o acento, ele faz uma diferenciação importante, por isso precisa ser usado, combinado? Muito bem, dito tudo isto, né? Espero que vocês tenham corrigido tudo bem direitinho, feito as frases lá que estavam sendo pedidas, né? Frase sempre com letra inicial maiúscula, pontuação. Vamos então para a correção da lição de casa 91. Isso, olha esse anúncio publicitário, que bacana, né? 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta,
fechada, aberta, fechada, aberta, né? O texto diz que as tais novidades vão deixar você de boca aberta, fechada, que efeito a repetição dessas palavras quer provocar na mensagem, né? Ó, que você está comendo esse delicioso, maravilhoso chocolate, tá bom? Você está lá, ó, mastigando, você está comendo. Ai, que vontade que dá, não é verdade? Então, bem bolado esse anúncio, não é verdade? Você aí, futuro, né? Publicitário que está fazendo as coisas, presta atenção nesses anúncios, né? Eles inspiram a gente. Muito bem. Lá no exercício 2, imagine que você recebeu a importante tarefa de finalizar a produção desse anúncio. Só que tem uma coisa, gente, você deverá criar um alerta às pessoas quanto ao perigo do consumo excessivo de doces. Doce é gostoso, mas o excesso faz mal. Então, você tinha aí que criar um alerta falando, né? O chocolate é gostoso, o chocolate é legal, mas não pode, né, comer muito, faz mal, é verdade, não pode. Tem que comer, sabe? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio, nem muito, nem pouco, no meio, equilíbrio, tá bom? Muito bem. Tudo bem até agora? Ótimo! Vamos então para a página 25. Vou ler para vocês e eu quero que vocês acompanhem a leitura, combinado? Agora, olhem aí para o caderno de vocês, página 25, pode colocar a data. Nós vamos ler um texto bem bacana, Camelô Caprichado. Ah, você não sabe o que é camelô? Veja bem. Não é camelo. Estávamos estudando justamente a acentuação, não é verdade? Fábrica, fabrica, então. Não é camelo, é camelô, camelô. Você não sabe o que é um camelô? São essas pessoas, né, que vendem produtos na rua informalmente, eles não têm carteira assinada. Aí eles fazem ali de improviso, né, uma barraquinha e vendem os produtos. Olha lá, camelô e camelo, são duas coisas bem diferentes, tá vendo? Se você esquece de colocar o acento, olha a diferença de significado bem grande, não é? Então começa agora a observar os acentos nas palavras, quinto ano, é muito importante. Você vai escrever uma frase e olha só se você esquece o acento. Você está falando de um camelo ou de um camelô? Tem uma diferença bem grande aí. Só que na escrita é só um sinal, né? Um acento. Então, cuidado, certo? Na palavra, a diferença é pequena, mas no significado é enorme. Então, cuidado com isso. Muito bem. Já expliquei, então, o que é um camelô. Todo mundo conhece, já viu, né? Muito bem. Camelô caprichado, tem um adjetivo, esse camelô, ele é caprichado. Todo mundo sabe a importância do capricho, né? Uma lição caprichada, não é verdade? Aluno caprichoso, profissionais caprichosos. Olha só que interessante, camelô caprichado. Presta bem atenção nesse título, que eu vou te perguntar por que, né, que ele é um camelô caprichado. Será que o título ele tem a ver aí com a história que a gente vai ler agora? Muito bem. Então, como que nós vamos fazer agora? Eu começo a leitura e você acompanha aí. Combinado? Tem que acompanhar a leitura. Tem que acompanhar. Então, vamos lá. Camelô caprichado. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena, pela pena. Esta é a caneta ideal, a melhor caneta do mundo, marca Ciclope, do maior contrabando jamais apreendido pela guarda-moria e custa apenas R$ 10. Esta é uma caneta especial que escreve de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para diante e de diante para trás. Observem!
Escreve em qualquer idioma, sem o menor erro de gramática. E apenas por R$ 10. Esta caneta não congela com o frio, nem ferve com o calor, resiste à umidade e pressão. Pode ir à lua e ao fundo do mar, sendo a caneta preferida pelos cosmonautas e escafandristas. Uma caneta para as grandes ocasiões, inalterável ao salto, à carreira, ao mergulho e ao voo. A caneta dos craques, nas cores mais modernas e elegantes, verde, vermelha, roxa. Apreciem! Para combinar com o seu automóvel, com a sua gravata, com os seus olhos, por apenas R$ 10. Esta caneta privilegiada, a caneta marca Ciclope, munida de um curioso estratagema, permite mudar a cor da escrita com o uso de 2 tintas, o que facilita a indicação de grifos, títulos, citações de frases latinas, versos e pensamentos inseridos nos textos em apreço. Há um simples toque, uma pressão invisível assim, a caneta passa a escrever em vermelho, ou azul, roxo ou cor de abóbora, conforme a fantasia do seu portador. E custa apenas R$ 10. Gente, já estou na página 26, tá bom? Posso continuar? Adquirindo-se uma destas maravilhosas canetas, pode-se dominar qualquer hesitação da escrita. A caneta Ciclope escreve por si. Acabaram-se as dúvidas sobre crase, o lugar dos pronomes, as vírgulas e o acento circunflexo. Diante do erro, a caneta para, emperra, pois não é uma caneta vulgar de bomba ou pistão, mas uma caneta atômica, sensível, radioativa. Candidatos a concursos, a cargos públicos, a lugares de responsabilidade. A caneta Ciclope resolve todos os seus problemas ortográficos e caligráficos. E ainda mais, esta caneta não apenas escreve, mas pensa. E por R$ 10. Não mais dificuldades de rima, nem de concordância. Com esta caneta, pode-se escrever com igual facilidade qualquer romance policial, peça de teatro, folhetim, artigos, crônicas, procurações e testamentos. Tudo rápido, correto, limpo. Cartas de negócio e cartas de amor. Tudo com o mesmo sucesso, porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. E custa apenas R$ 10. A melhor caneta do maior contrabando. A caneta Ciclope não mancha, nem enferruja, não acaba nunca. E tem um curioso dispositivo nestes 2 ganchos, podendo ser usada no bolso do paletó ou na manga da camisa. Dourada, prateada, com belos complementos coloridos. É a caneta de escritores, escrivães e escriturários, jornalistas, radialistas, desportistas, com o mesmo sucesso em qualquer gênero, do promotor e do acusado, de todos os que vivem da pena
para a pena e pela pena, por R$ 10. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, aqui está um bloquinho de papel. Experimentem, experimentem. Apreciem as tintas, os ganchos, as cores, o ouro e a prata inoxidáveis. Experimentem a maciez, a presteza, a velocidade, a exatidão por R$ 10. Qualquer pessoa pode ficar célebre de um momento para outro com o simples uso da caneta Ciclope. Uma caneta que escreve, uma caneta que pensa, exclusiva, original, sem precedentes e apenas por R$ 10. Nossa, gente, que caneta maravilhosa, né? Ficou com vontade de comprar, não ficou? Último parágrafo, olha lá, entre parênteses, tá bom? Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa, porque há multidões ao redor do camelô. Mas sua arenga, como as dos tempos eleitorais, não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Muito bem, Cecília Meirelles, né? Escolha o seu sonho. Nossa, gente, então vamos lá, né? Essa caneta é super. Ela, enfim, né? Você vai ser uma pessoa de sucesso. Ele está vendendo uma caneta, gente? Ou ele está vendendo um sonho? O que vocês acham? Porque vamos entender, né? O camelô, ele está fazendo lá o anúncio dele, ele está tentando vender a caneta. E ele colocou muitas qualidades para essa caneta. E o público-alvo dele não são só homens, né? Ele abriu o público-alvo dele é para todo mundo que vive da pena. O que é a pena? Antigamente, tá? Lá na época do Império, assim, escrevia-se com penas, penas de ganso, penas, enfim, né, de alguns animais, umas penas bem bonitinhas, né? A própria Lei Áurea, né? 13 de maio, libertação dos escravos. Então, não tinha caneta, não existia caneta Bic, canetas tinteiros, canetas de pena. Então, ele fala para todos que vivem da caneta. Agora, eu pergunto para você, quinto ano, quem que não vive sem caneta? Qual é a profissão? Todas precisam de caneta, não é verdade? Ele abriu o público-alvo dele. Ele não falou assim, estudantes. Não, ele falou para todo mundo, né? Todo mundo que vive com a caneta. Então, ele estava vendendo e ele colocou aqui bastante qualidades para a caneta. A caneta não congela com o frio, ela não ferve, ela pode ser usada na lua. Peraí, né? Na lua? Ela pode ser usada no fundo do mar. Será mesmo que essa caneta é tudo isso? É a caneta dos craques, né, dos vencedores, tipo, aí você está passando, você não quer ser perdedor, né? Você quer ser um craque, você quer ser um vencedor, né? Compre a caneta da marca Ciclope. Ciclope, para quem não conhece, aqueles gigantes com um olho só na testa, lembram disso? Então, Ciclope, poderosos, fortes, né? Olha a marca, né, da caneta, tem a ver com tudo isso que ele está falando, né? Então, você tem problema de escrita, letra feia? Não tem problema, a caneta Ciclope dá um jeito, né? A caneta faz tudo por você. Gente, a caneta pensa. Aí você vai falar, Pro, quero comprar. Quero comprar, porque aí eu ia colocar a caneta para fazer a minha lição. E aí, né? Agora pensa aí um pouquinho, você, não a caneta, pensa. Se você não estudar, se você não pensar e deixar alguém pensar por você, tem um perigo muito grande aí, não tem? Tem sim. Olha o que a Cecília Meirelles fala, né? Ela fala assim, no final, último parágrafo.
ainda não pude comprar a caneta maravilhosa, porque ele falou que essa caneta faz milagres, não é verdade? Essa caneta escreve em qualquer idioma. Já pensou? Você quer escrever uma carta em japonês, a caneta escreve para você, a caneta pensa por você, você vai escrever alguma palavrinha errada, a caneta para diante do erro, não deixa. Já pensou? Então, né? Olha o que ela fala assim: não pude comprar essa caneta maravilhosa. Por que ela não pôde comprar? Porque há multidões ao redor do camelô. Ou seja, será que o camelô está tendo sucesso? Pensa. Ele conseguiu muita gente, né, para ouvi-lo, né, no seu discurso. Arenga é discurso. Então, olha só, hein? Ele começou a falar de coisas impossíveis. Ele começou a vender sonhos, mas é uma caneta. É só uma caneta. Mas ele colocou, aí ele caprichou, né, no discurso. Por isso que é camelô caprichado, né? Ele está aí, olha só, ele está super valorizando o produto dele, não é verdade? E ele consegue atrair o público, a atenção, como a Cecília fala aqui no último parágrafo. Multidões ao redor. Então, nem ela pôde comprar essa caneta maravilhosa. Só que daí ela faz aqui uma observação importante. Mas sua arenga, o seu discurso, né? O discurso de quem? Do camelô. Como as dos tempos eleitorais. Olha, por que ela falou isso? Porque em época de eleição, o político aparece com sonhos, vendendo, com discursos maravilhosos que vai arrumar aqui, vai arrumar ali, e as pessoas votam nele atrás dos sonhos, de novo sendo enganadas, né? Então ele promete maravilhas, aí ele não faz nada do que ele prometeu. Então ela compara esse discurso desse camelô, né, cheio de fantasia, cheio de sonhos, né, das pessoas melhorarem a vida, terem conforto, vencerem, não é? Então ela comparou com os tempos de eleição. Não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças. Por que ela fala ameaças? Porque ninguém pode pensar por nós. Não permitam. Nós que pensamos por nós mesmos. A caneta ou qualquer outra pessoa não pode pensar por nós, certo? Nós temos que ter o nosso próprio pensamento. Claro que não estou falando que só porque você vai ter o seu pensamento, você não vai obedecer a mamãe, não vai obedecer regra. Não é isso que eu estou te falando, certo? Mamãe te ama, papai te ama, eles estão te educando, os professores estão ensinando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas, às vezes um coleguinha, fazendo a sua cabeça. Não pode, você tem que pensar por si mesmo. Sabe aquela história? Todo mundo vai fazer, faz também. Não pode, não pode, você precisa pensar. E essa caneta, ela está tirando o seu melhor e maior, mais valioso direito, o direito de pensar. Então ela fala aqui, ó, também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena, ou seja, de todo mundo que usa caneta, todo mundo que escreve, todo mundo que trabalha usa caneta, não é só uma coisa de professor, não é só uma coisa de aluno, não é verdade? Então, ela fecha aqui esse discurso dele pensando. Que interessante, né? Então, gente, olha que interessante. Toda vez a leitura, ela tem que deixar a gente mais inteligente. Toda vez que a gente lê alguma coisa, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, ler e entender o texto, certo? Primeira coisa. Depois, refletir sobre ele. Então, o que a gente entende aí? Que o camelô, ele começou a vender caneta. Qual era o objetivo do camelô? Que você tenha sucesso? Será que é esse o objetivo? Não. O objetivo do camelô era vender, exatamente, certo? E ele tentou atrair, como um pescador, quando ele coloca uma isca para atrair um peixe, não é verdade? E parece que ele atraiu, ele conseguiu, né, pescar, vamos dizer assim, uma multidão que foi na conversa fiada que ele tinha, porque nem dá para usar caneta
na lua, enfim, né? Não essa caneta que ele está vendendo, certo? Não dá. Mas ele encheu essa caneta de sonhos. Por isso que é camelô caprichado. E as pessoas foram atrás não da caneta, do sonho. E ele repetia várias vezes: só R$ 10, só R$ 10. O que ele quis dizer com isso? A mensagem foi bem clara. Você não vai ser feliz por causa de R$ 10? Não estou acreditando. Foi isso que ele passou e muita gente caiu, certo? Não que não seja preciso comprar uma caneta, você pode e deve comprar uma caneta. Eu sou uma pessoa que compra muitas canetas, mas eu compro não por isso, eu compro por necessidade, por precisar usar. É diferente, certo? Não porque a caneta tem todo esse sonho que ele passou. Então, o camelô, o objetivo dele era vender, certo? E ele atraiu muita gente. Ele deve ter ido para casa todo feliz, porque ele teve uma boa arenga, um bom papo. Agora vamos refletir mais um pouco? A gente tem que tomar cuidado e pensar, porque existem pessoas que sabem falar muito bem, elas acabam envolvendo as demais pessoas. Cuidado, a gente precisa ouvir tudo e pensar. Não acredite em tudo que você lê ou vê, principalmente no Facebook, nas mídias, né? Muita coisa lá é fake news. Então você vai ler, vai olhar, né, a fonte, depois você tira a sua conclusão. Pense. Olha que legal a língua portuguesa, né? Então, a leitura é fundamental, porque você precisa primeiro ler e entender o que estava ali, certo? Depois, você precisa refletir. Refletir. A reflexão é a função da leitura. É aí que a gente fica mais inteligente. Combinado? Que texto, né? Gente, eu quero que você agora leia novamente esse texto, tá bom? Sozinho, leitura individual, para você observar tudo isso que eu te falei, certo? Eu quero que você faça isso. Gente, não adianta, se você apenas lê e não entende o que você leu, a leitura não funcionou. Se você ler, entender o que leu, legal. Só que se você não refletir, a função da leitura é a reflexão, é a gente pensar, é a gente aprender. Por isso que pessoas que leem muito, a gente até fala, são tão inteligentes. Por quê? Porque elas refletem, elas pensam sobre aquilo. Aí, quando acontece alguma situação, elas já estão preparadas para aquilo. A leitura prepara a gente para a vida. Olha que legal, né? A leitura tem que ser a sua aliada, meu aluno, porque ler faz bem. Muito bem. Lição de casa, lição de casa. O estudo do texto nós vamos fazer depois. Hoje eu li o texto para vocês, quero que vocês pensem no texto, reflitam sobre o texto. E a perguntinha que eu vou fazer lá no questionário, tá, de frequência, é o que você refletiu, alguma coisa que você refletiu depois da leitura que você fez novamente sobre esse texto, Camelô Caprichado, certo? Então, a aula hoje praticamente leitura e depois a lição de casa. Bom, a lição de casa 5, ela está na página 92 e na página 93. Tem um poema ali, você vai ler o poema, certo? Depois vai escolher um dos produtos que está aqui nesse poema e criar uma propaganda. Por que produto entre aspas? Porque esses produtos aqui, eles não existem, né? Imagina assim uma carteira mesmo de dinheiro, faladeira, já pensou? Se você escolher, tem vários produtos aqui, ó, pijamas para voar, aí você vai escolher um deles e vai criar uma propaganda, pinta, não se esqueça, né? Marca, slogan, preço,
Não pode só fazer, de repente, a carteira faladeira. O produto é importante você destacar, cores vivas, não é verdade? Só que você tem que fazer também um slogan, a marca, tudo isso, combinado? Afinal, você é o meu publicitário ou a minha publicitária, certo, meus amores? Tá aí então a aula de hoje. Lembrando, segunda-feira, 15 horas, não vejo a hora, tá bom? Vai ter uma live, eu, Ticherigo e a Pronani, esperando vocês. Dia 18, vai ser pelo Zoom. Dia 18, às 15 horas, meus amores. É isso então. Fiquem com Deus, meus amores, e a gente se vê então. Isso mesmo, é live no Zoom. Fiquem com Deus, que a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente!